Fala, pessoal! E nós estamos aqui, né, com essa cara de triste. Cara de tristeza. Não triste, né? Não triste, né? Mas assim, Não, desgostoso triste, do jogo, tá né? triste. Não, a gente tá triste sim, a gente é corintiano. Mas a gente é corintiano mesmo na tristeza. Sabe aquela coisa? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, menos na doença, né? Que ninguém ia ficar doente. É. Mas não importa. Perdendo ou ganhando é Corinthians, né? Tá na nossa veia, tá no coração, faz parte da nossa vida. A gente fica triste, mas nós precisamos, né, ressaltar alguns comentários, né? Eu falei no outro vídeo que tava sentindo falta do Yuri Alberto. Ele demorou para colocar o Yuri Alberto, né? Deveria já ter colocado desde o primeiro tempo, o Yuri Alberto com o Memphis, para poder ter aquela explosão no jogo, mas infelizmente não foi dessa vez. A gente não entende, né, o que esses técnicos querem fazer, o que eles pensam naquele momento. Eu achei que ele foi bem tomado o cartão dele. Eu teria dado um vermelho para expulsar. A impaciência dela com o Dorival. Porque, tá complicado, viu? Entra técnico, sai técnico e eles continuam cometendo os mesmos erros. Erros que são visíveis, né, de escalação, demora muito para substituir os jogadores, né? A gente vê sim que o Corinthians precisa daquele jogador que vai colocar o time para frente, que vai tocar a bola para os atacantes, e tá faltando, né? Tá faltando esse feeling do técnico, fica aí, né, o nosso descontentamento com ele. Eu tava aqui nos bastidores, tava observando, mas também estava gravando, né, as reações do meu marido, e não dá para fazer, né? E tava aqui gravando, tava editando, tava postando para que você fosse atualizado, assim, né, logo de imediato. Mas o que eu tenho para falar é isso. Eu espero que o Dorival reflita, né, para os próximos jogos, porque senão o Corinthians vai para onde? Daqui a pouco tá lá, fazendo companhia pro Santos, né? Sim. Pro Santos, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer ver o Corinthians ganhando, fazendo gol pra gente poder gritar, pra gente poder comemorar. E é isso. Agora eu vou deixar o maridão aqui falar. Então, vamos lá, né? Complementando o que minha esposa está falando, eu não consegui entender, realmente eu não consegui entender a cabeça do Dorival Júnior. Eu sei que o Corinthians vem sendo muito mal administrado durante anos. Fisicamente a gente não tem um time, fisicamente falando. Nosso time, ele é horroroso. O trabalho do Ramon Dias e o preparador físico que passou foi horrível. O Corinthians, ele não consegue disputar com ninguém. Com o Mirassol, gente, um time inexpressivo, falando nacionalmente. Como é que um time do tamanho do Corinthians não consegue ganhar no físico do Mirassol? O segundo tempo ficou visível. Não desmerecendo. Não é questão de desmerecer o Mirassol. Né? Jogou muito bem, mereceu ganhar. Eu ia falar, mereceu ganhar. O Mirassol jogou como o Corinthians deveria ter jogado. O comportamento do Corinthians hoje foi ridículo. Ridículo. Eu pensei que eu tinha visto um jogo terrível do Corinthians na quarta-feira contra o América de Cali. Eu consegui ver um jogo pior. Eu não consigo entender o comportamento dos jogadores do Corinthians. Não dá pra entender. Sabe, parece que eles estão jogando cagados com a cueca cheia. Sabe, não dá pra entender. Sabe, os lances. O que o Dorival tem na cabeça de colocar essa zaga pra jogar? Félix Torres e Kaká. Inclusive, daí vem o subtítulo lá do nosso canal, né? Pois é. E aqui a cornetada é forte. É mais forte do que a zaga. Porque, ele pediu pra perder, cara. Você viu aquele lance do Félix Torres, que horroroso. Ele perdeu o tempo de bola, gente. Pra quê, mano? Pra que ficar insistindo nisso? O time do Corinthians, ele é horroroso. Ele é horroroso. Como que pode você pegar e ficar levando só volante pra você fazer substituição, gente? O time tava pedindo substituição para colocar jogadores melhores, para ter evolução do meio de campo para frente. O cara me tira um volante para colocar o Alex Santana. Para quê? Gente, você leva 5 ou 6 volantes para deixar no banco de reserva. Meu Deus do céu, não tem um atacante que sirva na base de velocidade
para você dar oportunidade para esse menino, já que não dá para contratar antes do meio do ano, em julho. Gente, que é isso? Que é isso? Ficando escuro. Que é isso? Meu, assim, eu não consigo entender o comportamento do Dorival Júnior. Eu não consigo entender o comportamento do Dorival Júnior. O cara chegou hoje, meu, ele tem que parar de ficar dando oportunidade para jogador que não merece mais, cara. O Tchoca tá sendo super injustiçado. Ele não é o melhor zagueiro do mundo? Não. Ele cometeu erros? Cometeu. Mas como é que você pode dar tanta oportunidade para dois zagueiros que vivem cometendo erro? Esse gol que foi invalidado agora, você viu o comportamento do Kaká, gente? Ele parou, meu, ele parecia um bobo da corte. Meu Deus do céu. Dorival Júnior, acorda. Você precisa saber, você precisa pegar os 11 jogadores titulares e colocar os caras para jogar, mano. Os caras ganham muito dinheiro e tem que parar com essa frescura. Eu sou do futebol da geração dos anos 90. Os caras jogavam todos os jogos e não ficava reclamando do jeito que hoje se reclama. Sabe? Tem que parar com essa frescura. E hoje eles deixam o jogador no banco pra poder descansar uma rodada. Cara, meu. E o cara ganhando milhões. O Angeleri, cara, o que esse cara tá jogando? Meu Deus do céu, meu. Ele ficou um jogo sem jogar, esse cara não jogou nada hoje. O Mateuzinho nem se fala. Perdeu todas. Nem ouviu falar nome. Meu, ele deu mais de 70 minutos pro Romero. Você não ouviu o narrador falando o nome do Romero, gente. E você vai fazer substituição e você tirar o Memphis Depay? Pra quê? Pra descansar o cara? Tudo bem que ele errou o pênalti, mas ele tava jogando, né? Quem tinha que ter saído naquele momento era o Romero. Não o Memphis Depay. Ô Dorival Júnior, acorda, cara. Acorda. Porque senão daqui a pouco a torcida vai pegar no seu pé. Para de ficar colocando um jogador que não tem que jogar mais no Corinthians, mano. Para de ficar insistindo no Félix Torres, no Kaká, no Alex Santana. Para, mano. Para. Você não tinha que ter colocado o Héctor Hernandes no jogo. Tinha que ter colocado no lugar, sabe, do Breno Bidon que você tirou. Você tinha que ter colocado o nossa, me fugiu o nome dele, o atacante que entrou lá, o Thales Magno. Aí você coloca Alex Santana. Aí no final você vem no desespero. Aí coloca. O que ele vai fazer? Aí você coloca, aí você vem querer mudar. No final e você coloca Carrijo. Aí você, meu, você tá mexendo mal no Corinthians e a torcida do Corinthians é diferente da torcida do São Paulo, viu, meu amigo? Além de você tá mexendo mal no Corinthians e tá mexendo com a torcida, você tá me atrapalhando no Cartola. Também. Não, pelo amor, né? Também, mas é isso aí, gente. Assim, o Mirassol mereceu ganhar o jogo. O Mirassol. É verdade. A gente tem que falar a verdade. A gente tá aqui para comentar. A gente tá aqui para comentar sobre futebol. Por mais que nós somos corintianos, a gente estamos aqui para comentar sobre futebol. O Mirassol mereceu ganhar. O Corinthians no segundo tempo não existiu. O seu treinador foi muito mal. Os jogadores, eu não sei o que está acontecendo com os jogadores, se tem salário atrasado, se tem alguma coisa, além daquilo que a gente está sabendo que está acontecendo nos bastidores da diretoria, o péssimo presidente que nós temos, porque nós não temos um presidente que está totalmente ausente, só pensando em política, você entendeu? Sim. A gente não sabe, porque, meu, o segundo tempo do Corinthians, meu, foi horroroso, tomou um gol. Não tomou em 30 segundos que ele tomou no América de Cali, mas tomou um gol muito rápido no segundo tempo. E fora que perdeu de virada, sim, né, gente? Isso é muito era pra ter perdido de 3, não perdeu de 3 porque o cara colocou a mão na bola e foi anulado acertadamente. Isso pra um time grande, do tamanho do Corinthians, chega a ser vergonhoso, gente. É vergonhoso mesmo, porque vergonhoso. A gente... Assim, o que vem acontecendo com o Corinthians é o seguinte, é um problema estrutural. É um problema estrutural. A nossa diretoria não tá nem aí. Vai chegar uma hora que a torcida vai ter que tomar a frente, porque a nossa diretoria não tá nem aí. E acaba refletindo nos jogadores, mas os jogadores não podem ter o comportamento que eles estão tendo nos jogos. Eles estão sendo muito covardes. Se fosse um time um pouquinho melhor hoje, o Corinthians ia ser humilhado como foi humilhado com o Flamengo. Tinha sido 7-1. Não ia vir a cor da bola. Ainda bem que é o Mirassol, porque o Mirassol é um time mediano e
Ainda o campeonato está muito no começo. A minha opinião é o seguinte: o Mirassol vai lutar para não cair. São jogadores muito veteranos e eles não vão conseguir jogar o campeonato. Eles não vão. Mas o Corinthians tem que tomar cuidado também para não acontecer o que aconteceu o ano passado, ficar lutando para não cair. Porque com este time e as decisões erradas do Dorival, você tem que fazer um teste na zaga com o Ranieri e o Choca. Você tem que fazer esse teste. Eu não sei o porquê que você não está fazendo. Testar o André Ramalho como um volante. Sabe? Testa o André Ramalho como um volante, tira alguns volantes que não merecem jogar no Corinthians. Não tem necessidade de você levar o Charles. Ou você leva o Charles ou você leva o Alex Santana. E oportuniza a molecada da base. Já que o Corinthians não tem dinheiro para contratar, vai lá na base e pega os pontas. E tenta, faz alguma coisa. Agora, fazer o que você está fazendo não pode. Essa é a nossa cornetada de hoje, tá? Deixa eu só complementar aqui, que eu tava aqui pensando, né? Eu acredito que o Corinthians pensa muito assim, é um time mais tranquilo, sim, então dá pra gente jogar mais relaxado. E aí é sempre nessa, né, que a gente é surpreendido e toma aí um 3-1, perde de virada. É isso mesmo. Não dá no Campeonato Brasileiro, nenhum campeonato dá pra pensar assim, esse time, ele é mais tranquilo, ele, né, não é tão conhecido, não é tão falado, sei lá. Eles pensam que é o mais fraco, vamos colocar bem aí o português correto. Acho que o técnico olha e fala, bom, esse time aqui é um time pequeno, fraquinho, então dá pra gente deixar tal jogador descansando, dá pra gente, sei lá, já teve jogos do Corinthians colocar só reserva pra jogar, gente, pelo amor de Deus, só porque o time... E perdeu! E não tem, o time reserva do Corinthians não tem condição de ficar sendo escalado pra jogar. Então, assim, não pode acontecer. Seja qual for o time, né, que o Corinthians for enfrentar, precisa colocar os melhores jogadores. Eles estão aí ganhando milhões, sabe? Para fazer o trabalho deles, né? E outra coisa, né? Outra cornetada que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui no canal é a respeito da arbitragem. Sim, vergonhosa, vergonhosa. O árbitro demora muito para tomar uma decisão, fica esperando o VAR falar se sim, se não. Então, assim, ele tá vendo ali, sabe? Apita. E se depois tiver que ir pra VAR, amém. Se não tiver, já apitou, tá feito. Então, assim, fora que o VAR demora demais, sabe? Pra poder dar uma resposta. É nítido, fica ali repetindo, repete toda hora a imagem para chegar numa conclusão, né? Isso óbvio. É cansativo, isso é cansativo. Cansa. Então, cornetada para a arbitragem. Sim. Também. A gente que teve o prazer de assistir um bom futebol aqui no Brasil, dos anos 90, ao começo dos anos 2000, vendo o futebol de hoje, é um futebol muito pobre, muito escroto, sabe? E tá na hora de, o Corinthians, acho que se não for, é a terceira maior folha do Brasil, gente. E ao nível dos jogadores que estão no Corinthians, cara. Ao nível dos jogadores que estão no Corinthians. Não dá pra entender, cara. Tem jogador que não merece vestir a camisa do Corinthians. Pra mim, o Félix Torres, com todo respeito, o Félix Torres, não sei se você vai ouvir essa mensagem ou não, mas com todo respeito. E você também, Kaká. Vocês não têm mais condição pra vestir a camisa do Corinthians, mano. Vocês não entenderam o que é jogar pelo Corinthians. Vocês são muito estabanados, cara. Apesar de ter sido a sorte, sim, a sorte de ter feito sim, o gol. Sim, você fez o gol, mas não tem como aliviar pra você, cara. Não tem como. Eu não sei, cara, se vocês treinam, se vocês gostam de aprimorar o erro de vocês. Mas vocês não têm, vocês estão tendo uma oportunidade do caramba e vocês não abraçam a oportunidade. Sabe, eu acho que, não dá mais, cara. Esses jogadores, pra mim, tem que ficar lá treinando. Não tem que ser colocado de lado, mas tem que ficar treinando, levar o menos possível para jogos. Eu buscaria na base, pegaria zagueiros da base, mas não levaria mais o Kaká e o Félix Torres para jogar, não, mano. Não levaria. E também teria muito cuidado com o André Ramalho, porque o André Ramalho ele tá decepcionando demais como zagueiro, sabe? Então acorda, Dorival Júnior, porque senão daqui a pouco você vai perder o apoio que você tem da torcida, porque você tá errando demais nas suas decisões que você está fazendo de ficar mesclando o time do Corinthians. E não pode. É isso aí, galera. Pessoal. Então fica aí, melhora essa zaga, hein? Bora lá. Quem sabe os próximos jogos sejam melhores. E vai Corinthians, né? Boa noite a todos. É isso aí, boa noite.